Pessoal, bem-vindos ao Nerd Cocu. E hoje eu finalmente vou trazer aqui pro canal minha resenha, porra é essa? Mas bem, voltando ao assunto. É o sol, devia ter planejado isso melhor. Mas beleza, voltando ao assunto, a gente vai falar um pouco sobre a temporada Avatar, o Sentai Toon Brothers. Que é a temporada, né, que meio que pega um pouco da comemoração de Zenkaja, né? E pega pra trazer pra gente um novo estilo de Super Sentai pra gente. É uma pegada totalmente diferente que a gente tinha de Zenkai pra Tom Brothers. E a gente vai falar um pouco como a temporada funcionou, tá? A temporada terminou semana retrasada, né? eu tava gravando isso na semana passada, falando semana passada terminou, mas como eu demorei um pouquinho, acabei enrolando, teve até dia que eu não fiz vídeo. Ainda tava tentando arrumar a ideia de trazer pro canal a demo do Resident Evil 4 Remake, que eu tava tentando arrumar ali com um amigo, né? Consegui arrumar com ele, ele me ajudou, eu fiz tudo certinho. E também eu postei algumas coisinhas antigas aqui que eu tinha pra postar e pronto. Eu podia ter gravado de Doom Brothers nesse meio tempo, consideraria, mas eu também tava meio ocupado, sem tempo para gravar. E finalmente eu tenho, e também porque eu tenho que sair, então eu vou ficar um pouco fora, então eu fiquei tipo, ótimo, ó o motivo aí para gravar, né? Então, Avatar Dawn Brothers começou no ano passado, 2022, quando a temporada de Zenkai já terminou. Então ela pega toda a ideia de Zenkai, né, de trazer as engrenagens, né, e ficar aquela mesclagem com mundos alternativos, né, e traz toda uma vocação de personagens bem diferente. A gente tem aí, né, todos os personagens de Dawn Brothers que engraçadamente não se conhecem, né, eles são personagens até de faixa etária de idades bem diferentes, né. Por exemplo, quando você pega ZK de outras temporadas, a maior parte dos personagens tem uma faixa etária de idade parecida. São estudantes, são adultos, são ali no meio termo. Então a gente tem a maior parte dos personagens tendo a mesma idade. A gente tem, tipo, o Kiramenja, né, que o protagonista ali, né, o personagem que é o vermelho, né, que se torna o protagonista, né, que ele é o personagem mais bem adaptado ali. É o personagem mais adaptado, né, assim, na maior parte do tempo. Tipo, todos são adaptados, tem os seus próprios momentos, todos os seus episódios, tem. Mas ele acaba sendo mais um pouquinho, né, por causa da ideologia dele. Aí ele é o mais novo dentro da equipe, então ele acaba se tornando ali um personagem com uma faixa etária um pouco diferente. Mas todos os outros, eles são já adultos, são empregados na vida, então eles têm uma diferença entre todos. Outra ideia que a gente pode também passar aqui é que, tipo, literalmente, cada um tem um estilo de vida diferente. Beleza, cada um tem um estilo de vida diferente, como assim? Um é um trabalhador, outro trabalha de vários bicos, um é literalmente um desempregado, outro é um procurado pela polícia e uma estudante que quer desenhar um mangá. Esses são os protagonistas que a gente tem em Dawn Brothers, uma equipe bem diferente, bem, nossa, bem chamativa, né? Por exemplo, o preto, ele é o procurado pela justiça, né? Ele não fez nenhum crime, mas acontece alguma coisa, né? Que ele é culpado. O azul, ele vive um estilo de vida onde ele não faz nada e tem tudo. É um estilo de vida onde ele só fica lá e margina as coisas. É bem viajado mesmo, literalmente, só pra falar que é bem viajado. A amarela, ela é uma estudante, mas ela quer desenhar um mangá. Ela desenhou um, só que ela é acusada de plágio, né? Que existe um mangá, mas ela fala que não, a ideia dela, mas mesmo assim ela é acusada e começa a mudar. Tipo, é assim que o episódio começa, né? Que a amarela, né? Ela é literalmente a personagem de foco dessa temporada. Então, tipo, toda a ideia, tudo que a gente vai vendo é a partir muitas vezes do lado de vista dela. Se bem que a gente tem outros episódios que são focados em outros personagens, como eu falei, mas mesmo assim a gente vê mais coisas focadas nela. E, bem, do preto, azul, o rosa, né? É um empregado, né? Ele é literalmente trabalha numa empresa grande, né? Ele tá lá sempre lá, resumindo os bam do chefe dele, tendo que correr atrás das coisas. E ele é sempre assim, né? Ele é um engravatado qualquer mesmo, né? E a gente tem o vermelho, que literalmente faz. Ele trabalha como entregador e faz outras coisas. Ele literalmente vive de bico ali, sempre trabalhando com bicos diariamente. Então a gente vê ali
E tem uma coisa até que ele fala da ideologia dele, né? Que ele gosta de criar vínculos, né? Quando as pessoas assinam lá o pacote que ele está entregando, isso cria um vínculo entre eles, um vínculo especial. Uma coisa bem engraçada pra se falar. E, bem, mais pra frente a gente vai ter mais outros personagens que são adaptados, que são trazidos, né? São incrementados durante nossa narrativa. Por exemplo, o próprio Kaito, né? Zenkaiger, né? Acabei de falar, né? Ele vem pra cá como o mestre, né? Ele é um bartender de um cafezinho que ele gerencia, onde a Amarela começa a trabalhar e onde os personagens começam aí, né? É tipo a base dos personagens, né? Onde se encontram, comemoram, comem, fazem toda a mecânica de dia a dia, né? A gente também tem os mestres da mente, que são um trio, né? Que querem descobrir os sentimentos humanos, né? O laranja, ele quer descobrir como é que é se divertir, rir, né? A branca, ela quer descobrir, né, como é o amor. E o azul, ele quer ter um sentimento de... Como eu posso expressar? Literalmente, ele quer descobrir um sentimento de amizade, né? Que ele tenta e ele consegue ter esse tal de sentimento, né? De rivalidade, de amizade com o vermelho, né? Que é o do Momotaro, que é o caso assim, um protagonista em algumas cenas, né? Tipo, ele rouba muito as cenas quando ele chega, porque ele é aquele personagem que chega gritando, né? Então, como eu falei, ele fica lá, ele trabalha de bico, mas quando ele se transforma, né? Ele fica todo energético, ele começa vindo, gritando. Tipo, ele vem, né, sendo carregado, né? Então, vem em cima da moto dele, carregado lá, e vem uma banda de dançarina dançando. Ele vem, ha, 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 ha. Muito interessante, muito legal, muito bem feito. Tipo, são uns personagens muito assim carismáticos, bem diferentes. Cada um tem um estilo de ser muito interessante. E bem, como eu falei, ele pega muito assim também de ser uma série comemorativa em pontos interessantes, porque os inimigos, tipo, aqui não tem um inimigo assim, tipo, não tem um chefão, não tem um ser que tá querendo destruir toda a humanidade. É tipo a ideia dos mestres da mente, né? Querendo descobrir e destruir, né, a ganância da humanidade. E a ganância da humanidade, a gente vê ela sendo ativada quando engrenagens, né? Que é aquelas engrenagens que a gente tinha em Zenkaiger, que aqui são um pouco diferentes, né? Agora, para vender mais, né? Porque antes era só uma, os caras para vender mais, né? Acabou inventando novas engrenagens, né? Que é tipo, tem cada um membro da equipe, então cada um agora tinha uma engrenagem, né? E podia usar para se transformar igual a ideia de Cocage, né? Então a ideia de Cocage era você pegar as Ranger Keys, né? E utilizar esse poder, né? Para se tornar um guerreiro, né? Super Sentai da antigo, né? E aqui eles têm a mesma pegada, né? Se bem que eles não usam muito, né? Eu acho bem legalzinho, né? Eles colocarem que existe, mas mesmo assim ele fica ali um pouco perdido, porque não é aquilo ali, entendeu? É um negócio mais ali. Acho que só colocaram para mostrar que existia para vender boneco, né? Vender boneco, ou melhor, vender figure, né? Se bem que depois o vermelho, né, o Dom Momotaro, né, ele utiliza, né, uma engrenagem quando ele tá com o power-up dele e, tipo, beleza, tá com o power-up e tá com a roupa do Sentai antigo pra vender. Pra vender, nossa, sinceramente, pra vender. Bem isso, pra vender, vamos colocar um power-up em cima da roupa que ele tá usando agora. Ideia de gênio. Então a gente tem essa ideia, essa pegada de você colocar, né, e ter essas engrenagens, né, que você tem lá os desenhos, né, desenhado, né, os membros da equipe. Então tem lá o vermelho, azul, amarelo, verde, preto, o que tiver na equipe, né, vai ter lá certinho. E o Megazord, uma coisa que eu não gosto bastante, assim, é a transformação de robôs da versão japonesa. Porque, tipo, pô, essa temporada aqui, uma coisa que eu já vou entrar em detalhes, é o CGI, que é bem utilizado bastante. Só que, mano, não utiliza isso, por favor. Você é uma série de TV de baixo orçamento, não utiliza isso, é feio, é horrível, mano. Mas, tipo, pô, a gente sabe que a equipe, todos os trajes são bem feitos, é uma coisa bem trabalhada, é bem bonito mesmo, sinceramente. Todo o elenco, todos os cenários são bem trabalhados, são bem feitos. Só que quando chega no CGI, nossa, isso dá a desejar. E os Zords, os robôs, como vocês preferirem,
Mano, os robôzões são literalmente o quê? É um power-up que eles usam pra ganhar um tipo de armadura. Ou seja, eles ganham uma armadura de power-ups e esses power-ups crescem e se juntam virando, tipo, literalmente um robôzão, né? Então eles têm isso. Só que, mano, quando pega um momento que é tanto robô que os caras têm que usar tanto CGI que, tipo, pô, mano, tipo, a gente sabe que existe, né, o robô, né, o Domo Motaro lá, fundido lá com todas as equipes, a gente consegue ver que existe, só que, mano, na verdade, acho que não nessa parte mais não, só o Domo Motaro, o pessoal separado, dá pra ver que existe, só que depois disso, pô, eles pegam e fazem e viram mega coisa em CGI. Tipo, o primeiro até que vai um pouquinho, mas quando você chega no segundo, na segunda versão, pô, mano, sinceramente. E o pior que o Dourado, né, que aparece depois, mais pra frente, né, que ele utiliza a base em dragão, só que depois ele tem uma outra personalidade, que é a versão maligna dele, né, que se separa, ele vira o branco, né, tipo assim, o prata, né, que tem... Não, aqui tem muita gente, sinceramente. Tem o vermelho, tem o azul, o amarelo, tem o preto, o rosa, aí tem o dourado vira branco, que dá pra se separar. Aí tem o roxo, que é uma entidade ali que aparece, que nem foi tão explicado, que eu achei meio triste. Ele existe ali pra defender as criaturinhas lá, que são tipo os Minions, só que depois você descobre que não são Minions. Então, tipo, ele existe ali pra defender esse povo, mas não explica muito. Se bem que depois explica pelo menos o que é os Beasts, que são outros tipos de inimigos que existem ali para devorar os Minions que estão tentando viver ali a vida deles em paz. Beleza. Muita coisa para assimilar, que é explicado muito pra frente. Engraçado que eles não explicaram por que diabos o Kaito tá fazendo ali, o que ele faz da vida. Tipo, a gente só sabe que ele é um bartender e acabou. Só isso, e acabou. Eu acho muito engraçado isso. Ele é um bartender e acabou. Tá lá e já era. Beleza. Então a gente tem isso, né? Que é tudo explicado. Aí depois temos os mestres das membros que mudam de lado. Então a gente tem lá o azul também, tem a branca, tem o laranja. Aí aparece os mestres da mente do mal, que é o vermelho, o roxo, o preto. Aí aparece outros mestres da mente. Então, mano do céu, quantas coisas tem. E legal que os mestres da mente, quando eles se transformam, eles lembram muito Metal Heroes, que ficou muito legal. Ouvi o pessoal falando muito bem disso. É bem legal mesmo. Acho que a série ela conseguiu fazer muito bem. Então a gente tem aqui uma narrativa muito legal, porque tipo, os personagens eles têm problemas, que esses problemas são causados por causa que eles são escolhidos para virar. Então, por exemplo, a amarela tem um problema de prágio. O azul, ele literalmente não tem problema nenhum, porque ele vive de boa na vida, não trabalha, não vive de nada, não faz nada, então para ele nada que nada com nada. O preto é procurado pela polícia. O rosa, ele tem que ficar trabalhando toda hora e fica lá, pô, trabalha. O vermelho, ele também é bem despreocupado, então ele fica de boa. O dourado, ele é meio bobão, tipo, ele quer seguir o vermelho de qualquer forma, ele quer até superar, né, o Tomomotaru, né? E, bem, aí temos os mestres da mente que querem descobrir os sentimentos humanos. E a gente tem toda essa narrativa, né, dos desejos humanos que interfere. E tanto o Rosa também, que é um problema muito grave dele, a paixão dele. E isso é uma coisa muito interessante que a gente queria ver durante a narrativa, porque mais pra frente, o preto e o rosa, ele tem uma interação muito grande. Por isso que o preto, mano, só pra você ter ideia, o preto eles guardaram só pro finalzinho da série, literalmente. Tipo, que é o seguinte, todos os membros vão se descobrindo assim, vai indo. Então, tipo, a rosa descobre quem é o azul, aí eles formam um time, vai lutar contra o vermelho, para o vermelho aceitar eles. Aí descobre quem é o vermelho, para depois descobrir quem é o rosa, vai ficar um tempão para descobrir quem é o preto. Mas eles descobrem que é o dourado primeiro, porque o preto ele fica guardado, porque o preto ele tem um interesse romântico que foi abduzido, assim dizendo, né? Quando ele se tornou e acabou se tornando procurado. E esse interesse romance dele é o mesmo interesse romântico do Rosa, só que esse interesse romântico do Rosa é o interesse romântico que é a versão beast dele, né? Da pessoa que ele gosta, né? E só que essas memórias foram importadas aí quando tem uma bateria ali, tipo, tem um bater
que, tipo, o interesse romântico ainda gosta do preto, só que ela ainda gosta bastante do rosa, porque foi quando ela criou, né, um ninho de amor ali, dizendo, né, que eles são casados, né? Então, tipo, tem toda essa narrativa, né, que interfere lá entre os dois. Mas acaba que no final, né, porque a branca também gosta do preto, então criam todo um negócio ali dentro, né, que acaba se batendo, né? Muito, é muito assim, muita coisa para assimilar, né? E, bem, a gente também, né, tem aí, né, os mestres da mente, que logo depois no final, né, acabam chegando aí, depois que viu que um deles traíram e os outros são três bobões que não conseguiram fazer os três outros voltar pro lado certo, né, para trabalhar pro que eles tinham que fazer, né, que era destruir, né, os Tsukihime, alguma coisa assim, né, que são as pessoas que são transformadas pelas suas ganâncias. Que essas ganâncias, né, são as engrenagens Super Sentai que a gente estava falando lá no início, que elas incrementam, né, e acabam indo. Mas a série ela consegue ser bem interessante. Como eu falei, ela tem uma narrativa muito bem, ela é bem pesada, assim, para ser uma série infantil, né, que a gente tem toda essa climação de personagens, né, tipo, o rosa e o preto, eles têm um mesmo interesse romântico, né, entre aspas, né, que são duas pessoas diferentes, mas são as duas, são uma só. Aí tem outra né, que aparece, tem aquela interferência dos mestres da mente com a narrativa dos personagens principais. Os personagens principais só são bem viajados já mesmo, então a gente tem toda essa viagem já. E toda essa ideia de ter, tipo, a ganância interferindo na pessoa é uma narrativa que se fala bem, né? É uma narrativa bem já adulta já, assim, a gente tem que falar que é bem adulta já que eu vejo muita gente reclamando que não tá mais naquele nível de ser uma série adulta, porque tal e tal, tal. Mas você tem que ver que ela consegue trabalhar bem, né? Ela consegue colocar muita coisa interessante. Várias dessas power-ups aí e outras coisas podem aparecer também nas versões americanas de Power Rangers, né? Que eu vi, né, que bom comentar isso, que Zenkaija, né, e tem aquela arminha lá, ela que o pessoal usa, né, coloca em engrenagem lá e faz tchum, né, apareceu, né, o Billy tava usando uma arma dessa numa das HQs de Power Rangers, né, eu não vou conseguir, acho que encontrar ela para colocar, mas eu lembro que eu vi isso lá mencionado em alguma coisa na fandom de Power Rangers, mas se eu encontrar eu coloco aí, senão eu só coloco aí numa publicação mesmo, né, para mencionar. Olha só, gente, aqui a arminha que eu tinha comentado no vídeo, né? Não tinha encontrado naquele dia pra colocar, mas aqui, ó, colocar numa publicação só pra falar mesmo que os caras tá trazendo as coisinhas ali de Super Sentai que não vão ser adaptados, porque vamos falar a verdade. Não Brothers e Senkai não vão ser temporadas, não vão ser temporadas adaptadas, porque elas são muito assim, mais voltadas pro público japonês. Mesmo que eles tenham colocado em Zeikaja, literalmente, cada um dos personagens, tirando o Kaito, que é baseado mais no primeiro Super Sentai, tipo, o amarelo é baseado em força animal, a rosa é baseada em força mística, o vermelho é baseado em Mary Morphin, o azul é baseado em Operação Overdrive, então a gente, né, que eles viram ali os Zords, né, literalmente. Depois o Kaito ganha até um power-up baseado no Zord Dragão, né, do Ranger Verde, de Mary Morphin também, né, então é muito legal. Se bem que, né, como é uma versão nova, né, quem sabe eles não trazem aí, pelo menos o versão Kaito gigante, né, como o Zord, né, fundido lá com o Chukais, né, que também o Chukais, né, é baseado, né, em Kokaja, que é a versão de Super Mega Force. Então a gente poderia ter umas coisinhas assim, outras trazidas aí, né. E Dom Brothers não foge disso, né, que eles têm algumas coisinhas aqui que podem ser adaptadas, né. Não todas, né, mas que a gente acaba ficando um pouco triste, porque uma coisa que eu falo também é que eles colocam muito CGI. O rosa e o preto é só CGI, mano. É um negócio todo fake, não anda direito. Você fica tipo, mano, por que vocês fizeram isso comigo? E quando chega no Megazord, pô, mano, também desanda isso. E a gente fica um pouco triste com esse negócio. Porque uma coisa que podia ser interessante acaba ficando assim. Pelo menos nessa temporada eles voltaram, né? A temporada mais recente eles voltaram colocando os pessoal dentro dos Zords, né? E tendo um cara ali vestido Megazord. Então eu fico um pouco mais aliviado com isso. Se bem que eles ficam um negócio assim grudado, mano. É muito esquisito. Como eles controlam os Zords, né? Eu gostaria que fosse alguma coisa mais antiga, né? Mas tá bonito. Tá pelo menos bonito, assim, visualmente, né? Quando ele tá transformado, né? E quando, pelo menos, lembrar que eu tenho alguém controlando o robô, mesmo que seja de uma forma super mega esquisita. Eu fico por aqui, senão o vídeo vai ficar um pouco alongado, porque é alongado mesmo. São 50 episódios que eu tô tentando resumir aqui, né? Então é uma coisa que
É pra ser longa mesmo, mas eu vi um cara que fez 1 hora de vídeo, já fiquei tipo assim, como assim, velho? Você vai falar de todos os episódios, literalmente um por um? É, um por um. Mas mesmo assim, é uma coisa que eu gostei pra caramba, mesmo que tenha os seus defeitos na parte de CGI. Na narrativa, ela é bem interessante, se bem que ela não vai tão rápido, né? É algo que até a Power Rangers vai consertar, tirando os fillers, pelo que prometeram na temporada de Cosmic Fury. Ela não vai colocar tanto filler, ou seja, não vai ter muitos monstros pra lutar. Eles vão muitas vezes direto ao ponto, então eu acho muito interessante eles trabalharem assim. Porque, tipo, é legal você ter vários episódios que estão sempre conversando alguma coisa, é sempre legal. Só que tem outros episódios que vão ficar sendo linguiça pra você enfrentar um monstro e acabou. Então acaba sendo muito interessante, beleza? Então é isso, fica aqui, né? Fica por aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se puder ajudar aí com R$ 200 que eu já pedi, né? Para comprar um Sirius S, agradeço muito. E nos vemos para o vídeo do canal. Valeu e até a próxima. É isso aí.